Vamos que vamos? Vamos lá. Então, tá no México? Não estou em México. Muito bom, muito bom. Vamos que vamos. Ó, estamos participando do desafio dos 5 níveis. Olha só, desafio dos 5 níveis. E ontem fizemos nossa primeira live. Hoje estamos na nossa segunda, vamos até o dia 5. Ontem, a imagem tá boa, amor? Tá... Dá uma limpadinha. Tem que dar uma limpada, né? Olha como que é. O pessoal tem saudade do Tarantas e do Chip, mas aí quando eles aparecem aqui, o bicho pega, fica enchendo o sacola, né? Eles estão brigando pelo brinquedo. Ficam brigando pelo brinquedo. Bom, então hoje estamos no nosso segundo dia do desafio, vamos até o 5º, tá? Esse desafio, ele é o desafio dos 5 níveis. Os 5 níveis de pensamento, né? Então a gente tem como objetivo expandir o nosso nível de pensamento até o 5º nível. Ontem a gente anunciou basicamente qual é o nosso inimigo, né? A gente chegou à conclusão de que a ignorância no Brasil é planejada, certo? A gente entendeu que a ignorância no Brasil ela é planejada, a gente entendeu que isso aqui tem coisa por trás, né? Então qual que é a única forma de a gente sair disso daqui, de sair desses problemas, de sair da média, de sair da maioria? Bom, virando uma minoria e fazendo parte de quem tem o 2º grau de pensamento. Então, a sair da maioria, a gente começa a ser diferente, a gente começa a pensar diferente, a gente começa a ter resultado diferente. A gente chegou a essa conclusão ontem e eu mostrei para vocês ontem sobre esse conceito. Hoje, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprofundar no 2º grau de pensamento, como que eu faço para poder trabalhar, expandir e ter o 2º grau de pensamento de fato. E no final da live de hoje, eu vou anunciar para você qual é o 3º grau de pensamento. Como que, depois de tudo que eu vou falar hoje, a gente consegue evoluir mais um passo? Como que eu consigo subir mais um degrau? Pensar ainda mais diferente, tá? Então, isso daqui é muito legal. Vamos aprofundar o 2º grau de pensamento e aí logo depois a gente avança para o 3º nível de pensamento no final da live, tá bom? E amanhã eu explico o 3º nível de pensamento e no final entrego qual é o 4º. E eu vou fazendo assim diretamente, tá bom? Vamos que vamos? Cadê aqui? Vamos lá, eu prometi para vocês que hoje ia começar contando a história do Churchill, né? A história do Churchill é a seguinte, né? Em novembro de 1940, né, tava rolando a Guerra Mundial, que eu contei para vocês ontem, né? A Guerra Mundial que acabou ali em mais ou menos 1945. E Churchill, ele era uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente. Eu não li ainda nenhuma biografia do Churchill, né? Mas, cara, tudo que eu já ouvi sobre a história dele, documentários, foram sempre incríveis, né? E tem uma passagem da história dele que é muito legal, tá? O que acontece, né? A Força Aérea Alemã, que estava atacando de surpresa, né, a cidade de Coventry, que era da Inglaterra, né? Então, imagina, a Alemanha ia atacar essa cidade, a cidade da Inglaterra. E o que aconteceu foi, eles mandavam mensagens criptografadas. Você assistiu aquele filme? Qual que é o nome daquele filme lá mesmo, amor? Você lembra? Qual que é o nome daquele filme, gente, da mensagem criptografada que acontecia? Que eles identificam a mensagem? Não, Código da Vinci. Me ajuda aí, gente, quem lembra? Tem um filme disso daí. Tem um filme. Bom, deixa aí nos comentários, entre 20 mil pessoas alguém vai saber. E aí, o que acontece é, como tinha uma mensagem criptografada, né? Isso, imitation game. Imitation game. O que aconteceu foi, o Churchill, ele conseguiu destravar essa mensagem. Ele conseguiu descobrir a mensagem que estava sendo transmitida, né, naquela época. E ele conseguiu captar que a mensagem principal que estava sendo transmitida naquele momento era: vamos bombardear essa cidade na Inglaterra. Olha que louco, né? Então, quando ele identificou isso, imagina, ele lá, cuidando da Inglaterra, descobre que vão bombardear uma cidade da Inglaterra
que você faz quando você descobre isso? O que você faria se você fosse, sei lá, o presidente do Brasil... Não, do Brasil é sacanagem, né? Vamos supor que você fosse, sei lá, o presidente de algum país qualquer e você descobre que vão bombardear uma cidade do seu país. O que você faz? Qual que é o pensamento comum? O pensamento comum é, pô, vou mandar evacuar a cidade, não é? Vou mandar evacuar a cidade. O que o Churchill fez? Ele disse o seguinte: não vamos evacuar nada, não avisa ninguém, deixa bombardear a cidade. Deixa bombardear a cidade. Cara, olha isso. Deixa bombardear a cidade. E você pensa que isso aqui é loucura. É loucura, né? Mas o que acontece? Imagina, eles jogaram lá, foram 11 horas bombardeando a cidade. 11 horas bombardeando a cidade. Tá? 500 toneladas de explosivo e 500 aviões bombardeiros alemães. Olha que loucura. Destruindo a cidade. E destruindo a cidade e mataram milhões de pessoas. Né? Matou todo mundo. Aí você fala, o Churchill, ele foi burro nisso? Ele deixou as pessoas morrerem, ele foi um ignorante, ele foi um, sei lá, um babaca. Né? Será que ele foi? Bom, eu não vou julgar a história, né, em relação a esse momento, porque acho que as opiniões sempre vão divergir, mas por que ele deixou isso acontecer? Ele deixou esse bombardeio acontecer porque ao não passar a mensagem para a Alemanha de que ele sabia o que estava acontecendo, de que ele tinha descoberto esse código, essa criptografia, ele ganhou uma vantagem competitiva. Ele ganhou a vantagem competitiva de, bom, eles não sabem que eu sei. E agora eu consigo usar essa informação ao meu favor. E ele usou essa informação a favor dele e depois os aliados acabaram vencendo a guerra. Né? Então isso daqui foi muito importante para que ele pudesse vencer depois. Então ele teve um sacrifício ali e ele acabou salvando muito mais gente no futuro. Não vou julgar se isso foi bom ou ruim, tá? Porque, enfim, quem sou eu para julgar isso? Porém, isso ajudou ele a salvar mais gente lá na frente, tá? Por que isso aconteceu? Porque tem o pensamento de segundo nível. O primeiro nível é, meu Deus, manda a galera sair da cidade. O pensamento de segundo nível é, não, deixa isso acontecer porque eu vou salvar mais gente no futuro. E ele acabou dando a volta por cima, tá? Então isso daqui foi o pensamento de segundo nível. Tá? Eu vi algumas pessoas perguntando sobre o que ele está falando, qual que é o conteúdo hoje, a live. Esse desafio de 5 dias tem um único objetivo: expandir o seu grau de pensamento até o 5º nível. Isso vai te ajudar a ganhar dinheiro, a ser um profissional melhor, a investir melhor no mercado financeiro e tudo o que você pode imaginar. Tá bom? Porque a maioria das pessoas no Brasil, elas ficam no primeiro nível e a gente vai expandir. E hoje a gente já está no 2º nível. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre o second level thinking. Vamos ver se vocês pegaram a manha aqui. Tá? Vamos ver se vocês pegaram a manha aqui. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam no chat. Tá? Qual número... Reflete aí. Qual número... Amor, eu tô fazendo para você também. Hein? Ó. Qual número... Tá? De 1 a 100... Pensa, de 1 a 100, ok? Qual o número de 1 a 100 que equivale a 2/3 da média de todas as respostas que eu vou ter aqui no Instagram? Qual o número de 1 a 100 que equivale a 2/3 de todas as respostas que eu vou ter aqui no chat? Vocês entenderam isso? Então eu estou perguntando para você, bom, de 1 a 100 existe vários números, né? Desses números eu quero que você me diga qual é o número que equivale a 2/3 do que vocês todos dirão aqui no chat. Me manda aí. E cara, eu tô cagando se isso daqui não bombar, não atingir milhares de pessoas. Eu quero que pelo menos aquelas que ficarem consigam entender e executar e aperfeiçoar o seu pensamento de verdade. Então eu preciso fazer esse tipo de pergunta, que é um pouco mais complexa. Se você não está preparado, você acha que não é para você, sai fora. Aqui é uma parada, eu preciso que você use a sua cabeça. Use a sua cabeça, tá? Então vamos lá. Eu vi um monte de número, cara, eu vi pouquíssimas pessoas que acertaram,
Vi também que o Monkey acertou, que é uma sacanagem, porque o Monkey tá roubando. Porra, o Monkey já sabe. Você tá me sacaneando, né, Monkey? Mas tudo bem. Então, olha só. Qual que é o motivo dessa pergunta? O que eu perguntei para vocês, né? De 1 a 100, né? Qual o número que equivale a 2/3 da média de todas as respostas que eu terei? Porra, quanto que é 2/3 da média? Quanto que é 2/3? Aí você pensa, bom, a média é 50, não é? De 1 a 100 a média é 50. Tem gente que respondeu 50. Tá errado. Porque eu te perguntei quanto que é 2/3 disso. 2/3 de 50 vai dar 33. Certo? Só que o que eu te perguntei foi, qual o número de 1 a 100 que equivale a 2/3 da média de todas as respostas que eu terei? Então, a resposta racional, a resposta do first level thinking, seria 33. Ah, porra, 2/3 de 50. Só que o second level thinking pensa o seguinte, se as pessoas vão escrever no chat aqui 33, e eu quero saber 2/3 da média do que vai aparecer no chat, logo, eu vou escrever 2/3 de 33. Esse é o second level thinking. E o second level thinking aqui seria 22, que é 2/3 de 33. Certo? Ó, teve gente falando aqui, ó o Carton, 33 eu falei, hein, primo? Perfeito. Mas você está no primeiro nível de pensamento, Carton. Você precisa ir para o segundo, porque 33 é a média. É o que as pessoas vão dizer. E eu te pedi para dizer os 2/3 do que a média das pessoas diria. Logo, 22. Só que aí você pensa, se eu estou num ambiente de pessoas extremamente racionais, as pessoas vão dizer 22. E tem muita gente que acabou de dizer 22. E se muita gente disse 22, logo, o que eu vou dizer? Eu vou dizer então 2/3 de 22, que será 14,66. Esse é o terceiro nível de pensamento. E se eu continuar esse jogo e pensar, se eu estou num ambiente extremamente racional, de pessoas lógicas e que são competitivas, elas vão dizer 14,66. Logo, eu vou para 2/3 disso. E eu vou seguir isso aqui infinitamente, até que eu vou chegar no número próximo de 0. Certo? Por isso que pensar e exercer uma expansão de pensamento não é simples. Mas você precisa fazer, você precisa exercitar a sua mente, porque é isso que vai te dar dinheiro. É isso que vai te dar resultado. Você precisa chegar a 0. Certo? Então, não se preocupe. Não se preocupe. Eu não cheguei a 0 na minha primeira resposta. Tá? Eu cheguei a 22. Então, eu cheguei aqui num second level thinking. Mas eu não cheguei num terceiro, um quarto, um quinto. Tá tudo bem. Quando fizeram isso comigo, eu cheguei no segundo nível. Tá? Mas isso daqui é importante. Porque se tivesse valendo dinheiro, a maioria de vocês teria perdido. Tá bom? Então isso aqui é muito importante. Agora pensa assim, como o objetivo hoje é expandir em Second Level Thinking, te ensinar a pensar, né, com o segundo nível de camada de pensamento e depois te apresentar qual é o terceiro, porque vai piorando, mas daqui vai te fazendo cada vez ganhar mais dinheiro e crescer mais no mercado, eu preciso contar algumas fábulas e te ajudar a crescer um pouquinho mais. Então, tem uma fábula muito bacana que o Gão e o Dani separaram aqui para mim, que é a fábula do galo e da raposa. Olha o João Pedro aí. Até parece, hein, João? Vem com o papinho não. Você acha mas que o João chegou no 13? Não. Ah, João. Não venha com esse papo. Hã? Só bêbado. Só bêbado. Olha lá. A fábula do galo e da raposa era muito interessante. E ela te ajuda a tomar decisões de negócios. Olha que interessante. Tinha, né, algumas galinhas e um galo fugindo de uma raposa. Olha que louco. Você pensa, a raposa correndo atrás da galinha e do galo. A galinha e o galo subiram numa árvore. Né? E aí a raposa, vendo que não ia conseguir subir na árvore atrás da galinha e do galo, ela disse o seguinte. Ela foi cautelosa. Então o que ela disse? Bom, galo, galinha, podes descer com segurança, porque acabou de se proclamar a paz universal entre todas as aves e animais. Portanto, desce e vamos festejar esse dia. Olha que legal. Então, como a raposa não conseguia subir, ela falou, meu Deus, eu não consigo subir. Então eu preciso usar minha cabeça. A raposa foi inteligente. A raposa realmente é inteligente, né? O que ela disse? Bom,
como eu não consigo subir, eu vou anunciar que instaurou-se a paz entre os animais. Então, existe um tratado de paz universal, pode descer galo e galinha. Né? Qual que é o primeiro nível de pensamento se você for o galo ou a galinha ali? Qual que é o primeiro nível de pensamento? E foi, amor? O primeiro grau de pensamento é, geralmente, você pensar o seguinte. Bom, é óbvio que a raposa está mentindo. A raposa está mentindo e ela quer me pegar. Não é óbvio isso? Você está lá em cima, você vai, que historinha, né, raposa? Você quer me pegar, é por isso que você está fazendo isso. O primeiro grau de pensamento, ele diz exatamente isso. Mas o primeiro grau de pensamento nunca é o correto. Então qual que foi o segundo grau de pensamento aqui do galo? O galo percebeu que era mentira, né? E aí ele dissimulou e ele respondeu o seguinte para a raposa. Essas novidades, por certo, são boas e alegres, mas vejo além 3 cães a chegar. Deixemo-los chegar e todos juntos festejamos. Então olha como ela foi esperta. Ela disse assim, bom, peraí. Se eu sei que ela está mentindo, o pensamento de primeiro nível me diz que isso é uma mentira, mas eu preciso ir além. Então eu vou além e vou ter um pensamento de segundo nível. E vou jogar o jogo dela. E aí a galinha falou, olha, que bacana, eu estou vendo 3 cachorros ali e eles virão. Então vamos esperar eles chegarem para a gente festejar juntos. E aí a raposa saiu, eles conseguiram descer e sobreviveram. Então esse tipo de exercício, ele é muito importante. Só que aí talvez você se pergunte, Thiago, como que eu desenvolvo esse tipo de pensamento de segundo nível, que me ajuda tanto a ganhar dinheiro no mercado, a investir em ações, a tomar decisões de negócios, a fazer negociações? Cara, quando você está numa negociação, o jogo é esse. Não é? Você fala assim, bom, eu quero comprar esse negócio. Na minha cabeça eu posso pagar R$10 isso daqui. Mas se eu falar que posso pagar R$10, e se, na verdade, ele gostaria de me vender por 5? Então eu não vou falar. Mas se eu acho que ele pode me vender por 5, e eu acho que ele não vai me falar isso, será que eu vou oferecer 5? Mas se eu oferecer 5, então você começa a trabalhar várias camadas de pensamento. Como que eu consigo trabalhar então essas outras camadas? Bom, existem 5 pilares aqui que eu elenquei, pessoais, né, que eu acho que vão ajudar você a trabalhar esses pilares. O primeiro pilar é um pilar que eu aprendi com o João Braga, né, meu grande amigo, inclusive tem uma Finclass dele. Fora o chip. Tem uma Finclass do João Braga, que é muito legal, que ele fala sobre Viziate. Né? O que é o Viziate? Viziate é o seguinte. Viziate significa what you see is all there is. O que isso daqui significa? Significa que, basicamente, o Viziate é quase como um ângulo de visão. Tá? Pensa que você tem um ângulo de visão aqui. Quando você tem um ângulo de visão, você percebe que what you see, o que você vê, é tudo que há. Viziate significa isso. What you see is all there is. Né? Então, o que significa é, se isso é o que você consegue ver e você não consegue ver o que está aqui fora, apenas o que importa é isso. Né? Como você faz para tomar melhores decisões, então? Você precisa expandir o seu Viziate. O grande jogo é você expandir o seu Viziate. Quanto mais você expandir seu Viziate, maior o seu ângulo de visão. Quanto maior o seu ângulo de visão, mais assertivas serão as suas decisões. Certo? Então, a primeira forma de você exercer um segundo grau de pensamento é você expandir a sua visão. Tá? Isso daqui vai te ajudar demais a crescer e ter pontos de vista diferentes. Como que você expande a sua visão? Estudando, vivendo e convivendo com pessoas boas, tá? Porque essas pessoas vão conseguir te dar ângulos que você não conseguir enxergar sozinho. Quanto mais pessoas no seu time, maior o seu Viziate. Quanto maior o seu Viziate, melhores suas decisões. Então, imagina, o João Luiz Braga, ele lá na asset dele, lá em Core, ele tem um comitê para tomar uma decisão de investimento. A gente compra essa empresa, ele sozinho tem um limite do quanto ele consegue ver. Agora, todo o time dele junto
conseguem colocar pontos de vista diferentes. Logo, eles expandem o ângulo de visão, eles conseguem enxergar mais, as decisões são melhores. Expandam o seu visiate. Tá? Vou tirar um pouquinho os comentários aqui. Expandam o seu visiate. Essa é a mensagem. Assim você começa a exercer um segundo grau de pensamento. Tem um outro ponto interessante, tá? Que eu acho que é você ir contra a manada. Tá? Sempre que você vai contra a manada, você de certa forma está exercendo um segundo grau de pensamento. Você tem alguns cuidados para tomar, mas geralmente quando você vai contra contra a manada. Quando você vai contra a manada, geralmente você está exercendo um segundo grau de pensamento. Né? Então pensa, deixa eu mostrar um negócio legal para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Novembro de 2009, a gente teve essa capa da The Economist. Ou seja, Brasil takes off. Brasil vai bombar, voar. Olha o que aconteceu aqui, ó. A bolsa caiu 16%. Certo? Aí, você teve essa capa aqui, ó. Has Brazil blown it? Ou seja, puta, o Brasil arrepiou. Será que o Brasil fez cagada? O que aconteceu depois de uma capa ruim? O Brasil ficou estagnado, não caiu a bolsa. Aí você olha, The Betrayal of Brazil, né? A traição do Brasil. Meu Deus, SOS. O que aconteceu com uma capa negativa? A bolsa subiu 140%. Né? E aí a gente teve agora a capa mais recente, On the Brink. Né? Olha aqui, ó, o Cristo Redentor com a máscara de Covid, não sei o que lá. Né? Com o máscara de Covid, não, o negócio de ar, né? Oxigênio. Então, o que vai acontecer com a bolsa? Não sei, né? Mas eu sei que a The Economist, ela tem um 100% de assertividade nas suas análises, né? Então, geralmente você ir contra a manada, especialmente quando você fala da grande mídia, historicamente trouxe resultado. Imagina que em tudo é assim. Se todo mundo está numa direção, puta, faz o contrário, tá? Geralmente isso daqui é o que te traz mais resultado e te faz então, exercer um pensamento de segundo nível. Terceiro ponto. Nossa, esse é muito foda. Esse é muito foda, na moral. Ó, esse é muito foda. Prepara aí que eu vou fazer uma pergunta. A gente vai falar sobre o equilíbrio de Nash. Tá? O terceiro ponto para você poder expandir o seu pensamento, chegar no segundo grau de pensamento e exercer com recorrência isso, é você encontrar o seu equilíbrio de Nash. Então, olha que interessante. Existe uma coisa chamada o dilema do prisioneiro. Eu fiz com a K até agora há pouco. A K acertou. O dilema do prisioneiro é o seguinte. Imagina que você tem dois prisioneiros. Ok? Duas pessoas, elas foram presas. E elas só têm duas opções. Eu posso confessar o meu crime ou eu posso negar o meu crime. Se eu confessar um crime e a outra pessoa que está numa cela separada, se eu confessar o crime e a pessoa que está numa cela separada negar, ela falar, não, eu não fiz nada, o que acontece? Eu saio imediatamente e aquela pessoa pega 10 anos de prisão. Presta atenção, tá? Então, se eu confessar e o outro negar, eu saio imediatamente e o outro é preso por 10 anos. Segunda opção, se o outro confessar e eu negar, eu vou ser preso por 10 anos e ele vai sair imediatamente. Se eu confessar e o outro confessar também, o que acontece? Ambos pegamos 3 anos de prisão. Mas, se eu negar e o outro negar também, ambos pegamos 1 ano de prisão. Né? Então, se você fosse um dos presos, você, com o único objetivo, o objetivo de tomar a melhor decisão em termos de tempo, tá? O que você faria? Você confessaria ou você negaria o crime? O que você faria aqui?
Lembrando, se você confessar e o outro também, vocês pegam 3 anos. Se você negar e o outro negar, vocês pegam 1 ano. Se você negar e o outro confessar, você pega 10 anos. Mas se você confessar e o outro negar, você pega... Se você confessar e o outro negar, você sai imediatamente. O que vocês fariam? Nego, confesso, nego, confesso. Tá bem dividido, hein? A melhor resposta aqui é óbvia. Existe uma resposta. E essa resposta exige o second level thinking. Tá? O importante é que você tome a melhor decisão possível. Ok? Você quer tomar a melhor decisão possível. Então, o que é a melhor decisão possível aqui? A melhor decisão possível é você confessar. Por mais que você não tenha cometido, por exemplo, um crime. Por quê? Porque se você nega, você pode pegar 10 anos de prisão ou pegar 1 ano. Se você confessa, você pode pegar 3 anos ou 0. Não é? Agora, entre você pegar 3 ou 0, ou 1 e 10, ficar entre 3 e 0 te parece muito melhor. Então isso daqui é um exercício de vida real em que no fim, a ideia é que você sempre tome a sua melhor decisão, a melhor decisão possível, sabendo que você não tem a informação completa de como as outras pessoas pensam e como elas escolhem fazer negócios. Isso é a bolsa de valores. Isso é empreender. Isso daqui é tomar decisões. Isso é negociar. Então, entenda que os idiotas tentam vencer discussões. Os não idiotas tentam vencer. O que você quer aqui, nesse caso, não é fazer o certo. O que você quer aqui é ter o melhor output. É o melhor resultado. E o melhor resultado é pegar entre 3 anos e 0. Ao invés de pegar entre 10 anos e 1. Certo? Então, isso daqui é um jeito de você exercer o pensamento do segundo nível. Um outro exemplo, tá? E calma, gente, que assim, isso daqui não é fácil. Não é porque esse desafio não é um desafio clichêzinho, bullshit. Não, isso aqui não é fácil. Eu tô realmente, cara, esticando um pouco, mexendo um pouco no que alguns chamam de musculatura de pensamento, né? O que para alguns é utópico, não existe, mas que metaforicamente você entendeu. Realmente não é simples, né? É uma questão de lógica mesmo, né? E não é para todo mundo. A maioria das pessoas vão desistir, não vai conseguir, não aguenta, meu Deus, muito difícil e tal. Enfim, faz parte. Não estou falando para todo mundo hoje, tá? A maioria das pessoas tende a fazer parte da maioria, a ser medíocre, né? Então, é a minoria que vai colher o resultado, logo, porra, você tem que fazer parte da minoria se você quiser colher um resultado diferente, senão você vai fazer parte da maioria, tá? Então vamos lá. Qual que é o quarto ponto para mim? O quarto ponto que te ajuda a exercer um grau de pensamento de segundo nível é você entender a relação de previsão de futuro. Por quê? Porque você precisa entender o futuro. Veja a diferença. Entender o futuro é diferente de prever o futuro. Por quê? Porque é impossível você prever o futuro. Tá? Então tem a história de um cara chamado Joe Granville. Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos. Tá? Só uma coisa, eu vi um comentário de uma prima agora e falou: estou me sentindo medíocre. Mas eu quero que você lembre do que eu falei ontem. O que eu falei ontem foi: os seus amigos de verdade, eles não vão só te dar tapinhas nas costas. Eles vão te ajudar a evoluir e isso vai doer. Lembra a história do rei macaco? Vai doer. Eu não estou aqui para te manter estagnado. Eu não quero aqui te botar para ficar me ouvindo falando que você pode, que você é foda, que você vai conseguir. É claro que não. Até porque a maioria de vocês não vai. A culpa é de quem? Sei lá, tem tantas variáveis. Então eu não estou aqui querendo passar a mão na sua cabeça. Eu estou querendo de alguma forma te ajudar através do incômodo e da reflexão. Essa é a única forma de você crescer. E não quero ficar passando a mãozinha no seu cabelinho. Então qual que é a história do Joe Granville? O Joe Granville, ele é um cara que ele deu uma super tacada
na década de 80. Na década de 80, nos Estados Unidos, ele fez uma previsão e ele falou assim: o mercado vai atingir a máxima. Né? O mercado vai atingir a máxima histórica. E o mercado ele atingiu a máxima histórica. Olha lá, e ele acertou. O que aconteceu? Ele tinha um boletim semanal, ele escrevia coisas, recomendações e tudo mais, né? E o que aconteceu foi que ele, na época, imagina, ele ganhou 20 mil assinantes. Pô, só que anos 80, né? Ele ganhou 20 mil assinantes, tava bombando, e aí ele ficou conhecido como um guru. E aí, pô, ele foi em tudo que é programa de televisão, ele foi em todos os lugares, né? Ficou famoso. Mas qual que era o problema? O problema é que as pessoas achavam que ele conseguia prever tudo, que ele era um grande guru. E ele não era guru e nem vidente. E o que aconteceu é que dali pra frente, ele praticamente só errou. Né? Ele só errou. E ele tinha uma influência tão grande no mercado que teve uma época que ele saiu de 100% vendido para 100% comprado e o índice Dow Jones subiu 4%, de tanto que as pessoas acreditavam nele. Tudo porque ele tinha dado uma grande tacada e tinha acertado, né, um movimento. E as pessoas conheceram ele como guru. E aí, de 1980 até 2005, 25 anos, ele perdeu 1% por ano na média. Faz a conta. 25 anos, perdendo 1% por ano? Pá, larga a mão, né? Então o que a gente tira disso? Qual que é a moral da história? A moral é: não acredite em previsões. Não acredite em previsões. Tá? E o primeiro passo para você poder levar o seu nível de pensamento é entender que é impossível prever o futuro. É impossível. Para de ser besta acreditando nas pessoas que prevêem o futuro. Tá? Porque você não pode prever o futuro. Mas isso não significa que você não pode se preparar para o futuro, que são duas coisas diferentes. Tá? Essa é a grande diferença das coisas. Uma é você não consegue prever o futuro e a outra é você consegue se preparar para o futuro. Tá bom? Esse que é o grande insight em relação ao futuro. Agora, por que isso aqui é tão importante? Porque isso tudo que eu te falei são coisas que você pode fazer para exercer o seu pensamento de segundo nível. Né? Eu espero que vocês tenham entendido o que é e como exercer isso daí no seu dia a dia. Mas você precisa dar um próximo passo. Você precisa expandir mais um pouco o seu pensamento. Você precisa ir para o terceiro nível de pensamento. E qual é o terceiro nível de pensamento? Primeiro me escreve o seguinte: de ontem para hoje, vocês conseguiram captar a importância da mensagem do pensamento de segundo nível? Me comenta aí. Eu captei. Escreve assim: eu captei. Eu captei. Se você captou, se você entendeu, se fez sentido para você. É complexo, então eu quero saber as pessoas que conseguiram absorver isso, entenderam o poder do segundo nível de pensamento. Tá? Beleza. Dito isso, existe um terceiro grau de pensamento. Eu captei, muito bom. Galera aí, ó, sininho do Joel, filho do Bull Market, eu captei, muito bom. Então, se vocês captaram o pensamento de segundo nível, vocês vão pirar no pensamento de terceiro nível, que é o que eu vou falar agora. Tá bom? Mas antes de eu falar do pensamento de terceiro nível, eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Ó. Esse daqui é o mapa mental da live de ontem. Olha que legal. Olha aqui, ó, a minha com o desenho Howard Marks, olha que bacana. Tem aqui os seus 5 inimigos, lembra? A burrice humana, a minha que me fez voando aqui, que passa aí, ó. Muito bom, tá? Então esse aqui foi o primeiro mapa mental de ontem. Dessa vez, eu não vou disponibilizar num Telegram ou alguma coisa assim para vocês baixarem o mapa mental. Não vou. Tá bom? Não vou. Pelo contrário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou presentear todos os assinantes dessa semana da FinClass com um mapa mental de todas as lives desse desafio. Tá bom? Eu vou mandar para vocês. Antes de eu dizer qual que é o terceiro nível de pensamento, deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Você é assinante da Finclass? Deixa eu fazer uma pesquisa, deixa eu ver se a galera da Finclass está aqui na live ou não. Você é assinante da Finclass? Me comenta aí. Sou assinante da Finclass, sou founder e tudo mais. Me comenta aí para eu ver quantas pessoas da Finclass estão aqui na área. E aí eu já passo para o terceiro nível de pensamento. Vamos ver a galera aqui, se estamos em número, se não estamos em número. E aí, perguntando, e para quem já é assinante? Para quem já é assinante também vai receber tudo isso daqui, de graça, obviamente, né? Para quem já é assinante. Depois a gente vai colocar um Typeform e a gente vai mandar tudo para vocês, tá bom? Sabe por quê? Porque muitas vezes eu faço aqui de graça e a galera não valoriza. Como é de graça, meu Deus, olha lá, não valoriza. Então, cara, eu quero presentear quem são os assinantes e founders. Olha, galera, cara, tem bastante gente, hein? Muito bom. Muito bom, galerinha da Finclass. Tamo junto, tá? Então, vamos lá. Qual que é o terceiro nível de pensamento? Daqui a pouco fala um pouquinho mais da Finclass, tá? Qual que é o terceiro nível de pensamento? O terceiro nível de pensamento é o pensamento da tendência secular. Tendência secular? Como assim, né? Então, o primeiro nível de pensamento é o pensamento da média. O segundo nível de pensamento é quando você pensa de forma contrassensual, né? É quando você consegue pensar além desse primeiro nível, dessa primeira camada. Agora, para você atingir o terceiro nível de pensamento, você precisa absorver, trazer para dentro da sua cabeça o conceito das tendências seculares. O conceito das tendências seculares é o que vai te dar a maior vantagem competitiva em tudo que você faz. As tendências seculares são as coisas mais poderosas que existem, porque não dá para você ir contra uma tendência secular. Então imagina assim, quem aqui já assistiu o Big Short? No Big Short você tem lá o carinha, gênio, e ele faz o Big Short, né, que é a grande aposta, e ele aposta contra o mercado. Ele teve o second level thinking. Todo mundo imaginando que o mercado hipotecário estava bombando, tudo certo. Logo, ele teve o pensamento de segundo nível, pensando que já que todo mundo acha que está tudo certo, está pagando muito caro, esse negócio aqui vai colapsar. Ele apostou contra. Teve o pensamento de segundo nível. Qual que foi o problema? O problema é que ele quase quebrou. E muitas pessoas quase quebraram. Porque não adianta você ter só o pensamento de segundo nível. Você precisa, além de ter um pensamento de segundo nível, você trazer a tendência secular para a sua direção. Você precisa alinhar suas ações com as tendências seculares. Você precisa alinhar as suas ações com a avalanche. Por que a avalanche? Porque quando vem uma avalanche, ela está vindo. Dá para você parar uma avalanche? Não dá, é impossível. Uma tendência secular é assim também, né? Então, qual que é o second level thinking? Sei lá, você imagina que, tá todo mundo apostando no tradicional, que funciona, vem a tecnologia, e você fala, peraí, mas se isso daqui está começando a fazer tudo mais rápido, mais simples, e esses caras eles estão com dificuldade de aceitar, peraí, é uma tendência, isso daqui vai acontecer. Então, se você está do lado da tecnologia no momento de transformação, não dá para você parar essa transformação. Ela vai acontecer. Então, hoje, por exemplo, se você é um profissional de tecnologia, não tem como. Você vai ser um profissional desejado por muito tempo. Você vai ser desejado por muito tempo. Por décadas, pelo menos. Porque é uma tendência, né? Pensa no número de investidores na Bolsa de Valores. Você tem taxa de juros baixa, você tem muitos influenciadores, assim como eu, investidores falando do mercado financeiro. Você tem corretoras, bancos, fintechs. Então você viu o Warren Buffett fez um aporte de 700 ou 500 milhões de dólares no Nubank. Cara, é grana que eles vão investir para trazer gente para o mercado. É uma tendência secular. Porque em qualquer país do mundo, no longo prazo, que se desenvolveu, você vê o mercado de capitais cada vez mais robusto. Então não dá para parar, vai ter mais investidor na bolsa. Não dá, é uma tendência, né? Então qual que é o jogo? Se você coloca uma tendência na sua direção, não tem como você parar. Então o que você faz? O mundo, pensa que ele é inundado por informações inúteis. Por isso
que clareza é poder. Então o que você faz é você colocar as suas ações em direção com as tendências seculares, exercendo um segundo grau de pensamento com intensidade. E aí não tem o que fazer. Ninguém pode te parar, porque não dá para ir contra você. Não dá. Você está na tendência secular. É igual eu falando de finanças na internet. Eu estou numa tendência. Não tem como, eu estou surfando uma tendência. Não dá para parar. Não dá. É um caminho sem volta no Brasil. Você tem muitas pessoas que não são educadas financeiramente. Você tem um mercado muito grande desbancarizado. Isso vai acontecer. É igual você falar do blockchain. É uma tendência secular. Não tem como você parar. Ela vai acontecer. Os governos podem tentar proibir. Vai acontecer. Não tem como. É uma tendência. Então, o jogo do terceiro nível de pensamento, que eu vou falar melhor amanhã, é sobre a tendência secular. Como você faz para colocar a tendência secular na sua direção depois de exercer um second level thinking. Tá? E uma das frases mais poderosas que a gente traçou, gente, eu acho que é a frase de hoje. Tá? Antes de eu falar a frase de hoje, deixa eu dar um recado para vocês. Eu não vou lançar o meu curso do meu 1 milhão, não vou fazer nada disso nesse desafio, igual muitas vezes eu faço, tá? Eu tenho muitos pedidos do meu 1 milhão, mas eu não tenho nem previsão de lançar o do meu 1 milhão. Nem sei se eu vou lançar alguma vez de novo na minha vida do meu 1 milhão, tá? Mas eu falei com o meu time sobre a Finclass, eu falei, cara, tenta preparar uma oferta legal para a galera desse desafio, para se inscrever na Finclass, quem ainda não é da Finclass. A gente pensou uma coisa muito legal. Só que junto disso, a gente pensou, puta, mas se a gente fizer isso, será que não é ruim para quem já é assinante também? E a gente pensou, puta, não, a gente vai fazer uma coisa legal para quem também é assinante. Então, amanhã, eu vou compartilhar com vocês o que a gente preparou, que eu acho que é muito bacana para vocês, que já são usuários da Finclass, e para vocês que ainda não são usuários da Finclass, estão perdendo tempo, tá? Porque eu gostaria muito que vocês fossem assinantes da Finclass, tá? É a maior e melhor plataforma de educação financeira do planeta. Tanto para você que quer aprender, tanto para você que investe, você que quer aprimorar seus investimentos, você que já é profissional da área. A gente tem alguns dos melhores nomes do planeta ensinando a Finclass no nível cinematográfico. Tá bom? E esse mapa mental que eu mostrei de todos os dias, eu vou disponibilizar só para quem está no desafio e se inscreveu na Finclass. Ok? E a frase do dia... Olha que porrada essa frase, amor. A frase é: e leva isso para sua vida. Leva isso para sua vida, porque não é trivial essa frase. Sabedoria é absorver críticas da realidade e ignorar as hipocrisias da sociedade. Olha lá. Sabedoria é absorver críticas da realidade e ignorar as hipocrisias da sociedade. Então pensa assim, a sabedoria é você aceitar as críticas da sociedade, né? As críticas da realidade. Tá? Então pensa aqui, o que é a realidade? Realidade é o que é real. E o que é a sabedoria? É absorver o que é real. E qual que é o problema de você não exercer isso? O problema é que geralmente você, ao invés de absorver as críticas do que é real, você acaba absorvendo as hipocrisias da sociedade. Isso é uma grande besteira. Isso é idiota. Tá bom? Por isso que sabedoria é ouvir crítica, sabedoria é absorver críticas da realidade e ignorar as hipocrisias da sociedade. Postei essa frase agora no meu feed. Tenho só um pedido, como sempre, para vocês. Vão nessa postagem, dê um soquinho para mostrar que participamos da live. Vai lá, porra, clica no comentáriozinho, dá um soquinho. E aí clica no avião e compartilha nos seus stories. Ontem foi animal. Eu acho que a gente bateu o recorde ontem de curtida, compartilhamento. Foi foda. Foi foda. Tá? Bom, amanhã então tamo junto. Nos vemos no terceiro dia do desafio e focaremos no terceiro nível de pensamento. Ok? Grande abraço e tchau.